Salve pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a diferenciar uma operação segura de uma operação mais arriscada. Eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que analisar para identificar se esse trade que você quer entrar ele é seguro ou se ele é arriscado, beleza? Então, ó, para você contribuir com o nosso trabalho aqui, já clica aí embaixo, deixa o joinha, deixa o seu like, deixa o seu comentário também. É importante, né? Eu tô sempre lendo aqui, vendo o que vocês estão falando, vocês estão curtindo os vídeos, né? E se você não me segue no Instagram, eu te convido para me seguir, porque é lá que eu compartilho minhas operações. Eu compartilho muitas vezes relatórios de performance, eu compartilho DARFs pagas, né, que prova que realmente a gente ganha dinheiro com esse mercado. E também vou falar mais uma vez para vocês, avisar, né, da novidade. Eu comecei a abrir a minha sala ao vivo para todas as pessoas, para quem não é aluno. Então, se você não consegue se desenvolver bem ali no decorrer do pregão, se você não tem certeza das suas operações, você não sabe se entrou certo, você fica com o seu psicológico meio abalado, então vem operar lado a lado ali comigo. Eu faço todo o acompanhamento, né, do mercado, dou as diretrizes, o que que o preço está fazendo, o que você não deve fazer, as possibilidades de movimento. Então, eu meio que deixo o mercado todo decifrado. Então, se você tiver interesse, é o primeiro link que está aqui embaixo na descrição, só você clicar e vir para cá operar comigo, beleza? Vamos lá então, pessoal. Existem dois tipos de operação, conforme eu falei para vocês. Existe aquela operação que ela é mais segura e existe aquela operação que ela é mais arriscada. E no dia de ontem, nós tivemos dois cenários, dois tipos de operação. Uma operação mais agressiva e uma operação mais segura. Inclusive, as duas leituras eu fiz lá na sala ao vivo, as possibilidades de movimento. Então, vamos primeiro identificar um trade arriscado. Arthur, o que é um trade arriscado? Vamos lá. Basicamente, pessoal, um trade ele pode ser arriscado por três pontos. Às vezes pode ser gatilho, não muito bom. Às vezes pode ser risco-retorno ruim ou ir contra o contexto. Isso aqui, pessoal, pode fazer com que um trade ele seja mais agressivo. Gatilho não muito bom, um ponto. Risco retorno ruim, outro ponto, ou então você vai contra o contexto. Então vamos supor que eu estou numa operação de alta aqui, aí o mercado busca uma região de ponto de parada e ele começa a mostrar um candle com muito pavio, tipo assim, ó, muito pavio superior. Você não vai vender aqui, obviamente, porque você está indo contra o contexto. Então já está infringindo esse daqui. Aí já fica ruim. Você está a favor do contexto. Só que você tem gatilhos não muito bons, né? Porque você tem pavio superior. Então esse trade aqui, ele não fica top, sabe? Se eu tivesse enxergando mais pressão compradora aqui, ficaria muito mais interessante e viável eu pensar em assumir uma operação. Vamos analisar o trade que aconteceu ontem no dólar, que lá na sala eu falei sobre o risco dele. É uma operação onde o mercado ele abre fazendo um movimento de alta, aí ele faz uma pequena correção aqui, depois ele volta a subir. Quando ele volta a subir aqui, o que eu quero que vocês percebam? O mercado ele acaba marcando um topo bem aqui, ó, no candle 8, 9 e 10. Ó. Ele faz um padrãozinho de topo. Quando o mercado marca topo, pessoal, para ele continuar na tendência de alta, que era o que ele estava, né, ele precisa romper esse topo. Então, quando ele agride esse topo, ele vai precisar romper ele para continuar a sua estrutura. Só que o que que a gente identifica quando o mercado ele vem buscar a região de topo? A gente percebe defesa. E aqui, ó, o gatilho, ele não era ruim, na verdade o gatilho ele era bom, o gatilho era legal, né? Se tivesse mostrado mais gatilho com pavio inferior, eu concordo com vocês que seria um gatilho ruim, né? Mas não, o gatilho era bom. Só que lá na sala ao vivo, eu dei um adendo aqui, eu coloquei um porém, que é o quê? O mercado, ele estava numa tendência consolidada de alta, tinha feito fundo, rompeu o topo. Então nós tínhamos aqui uma perna compradora. E quando o mercado ele quebra essa estrutura aqui, é uma quebra micro. E aí, eu vou pincelar aqui algo da minha leitura. Quando a perna ela é muito pequena, tipo dois candlezinhos minúsculos, eu não considero ela. Agora perceba esse candle 8, quão grande ele é. Depois o candle 9 também, ó, se afasta, então eu considero essa perna. Então, uma vez que o mercado quebra a estrutura, é uma quebra micro.
E aí, querendo ou não, você infringe esse ponto aqui, você está indo contra o contexto de alta. Sem falar que haviam dois pontos de parada aqui. O primeiro ponto era a máxima do dia anterior, vou colocar de outra cor aqui, ó, é mais grosso. E também tinha uma região do 4 horas por aqui. Então, só para vocês terem ideia, se eu vendo aqui, ó, na ruptura, o meu stop aqui daria 8 pontos aproximadamente. E o preço precisaria, né, andar pelo menos 8 pontos para eu fazer parcial. E aí, ó, minha parcial estaria aqui, ó, no 93,5. Abaixo da região da máxima do dia anterior, abaixo do 4 horas, abaixo dos 50% do dia. Então, isso daqui faz uma operação ser mais arriscada. Aí, Porto, mas derreteu, o mercado explodiu. Tá, derreteu, mas você não pode olhar só para aquele cenário onde uma operação arriscada deu certo. E você também não pode olhar, né, só para aquele momento que às vezes uma operação segura deu errado. Porque pode acontecer, o mercado ele é soberano. Mas quando eu estava lá na sala ao vivo, eu mencionei sobre a possibilidade dessa venda, só que o seu risco, né? Pô, o mercado está na quebra micro. O que que ele poderia ter feito? Ele poderia ter batido aqui em qualquer zona de suporte, tanto nessa ou quanto nessa, ó, voltado a explodir para cima. Mas o que que nós vemos? Nós vemos um forte movimento de alta, de baixa. Aí entra aquela regra que eu sempre falo para todos os alunos. Você é recompensado pelo seu risco, ou então você vai ser punido. A pessoa que quis arriscar, não, eu vou arriscar o trade, beleza? Surfou um excelente movimento. Olha a pancada que o mercado deu para baixo. Vamos ver quantos pontos aqui, para ter ideia. Ó, foram ali aproximadamente 34 pontos, né, de exposição positiva. Então, esse daqui se tornou um trade mais agressivo porque estava infringindo, ó, o contexto. Gatilho estava bom, risco-retorno também estava meia boca, porque o alvo ficaria abaixo. Mesmo que a pessoa tivesse tentado pegar na vantagem, um pouco acima, não teria acionado, porque o mercado não testou muito. Então, aqui está um trade arriscado. Lá no índice, deu uma operação também, inclusive essa eu peguei. Ela era arriscada, porém eu consegui deixar ela segura e eu vou explicar para vocês. Vamos lá, a operação em questão. Primeiro vamos entender o que seria um trade seguro. Gatilhos bons, beleza. Risco-retorno e favorável ao contexto. Isso é uma operação segura dentro dos meus critérios, certo? Gatilhos bons, risco-retorno positivo e favorável ao contexto. Então vamos lá. O trade em questão, o mercado ele abre no movimento de baixa, certo? Ele marca um fundinho, rompe fundo, beleza, e inicia uma correção de pullback. Essa correção de pullback vem exatamente aonde? No 50% do dia, tá vendo? Opa, interessante, beleza. E aí, a gente observa que o mercado começa uma formação de gatilhos. O que que o gatilho mostra? Cara, tem defesa aí nessa região, tá? Tem defesa aqui. Então, ó, gatilhos bons, ponto positivo. Só que quando a gente chega no risco-retorno, o que que acontece? Se você vende aqui, ó, na ruptura desse candle, com stop acima da máxima, 100, vamos pôr 180, eu sempre deixo descolado, então vamos pôr 230. Eu vou projetar isso aqui, ó, uma vez o risco, porque a minha aqui ela projeta 3 vezes o risco. Então vamos lá, ó. Uma vez o meu risco. Olha onde o mercado precisaria chegar. Vocês estão vendo aqui, ó, 230 pontos, ó, aqui embaixo. E aí o que que acontece, pessoal? Nós tínhamos, eu vou até marcar aqui para vocês verem. O mercado vai abrir agora. Já tenho que me preparar aqui para começar a operar. Ó, nós tínhamos uma região dos 60 minutos bem aqui nesse fundo. Vocês estão vendo esse fundo aqui, ó, que o mercado cai, bate aqui e sobe? Pois é, vamos deixar essa linha aqui marcada, porque ela era um ponto de parada. Essas marcações todas aqui a gente tinha lá na sala ao vivo, tá? Então, ó, nós tínhamos esse ponto de parada aqui, vocês estão vendo? E tinha a região de mínima. Quem estava lá na sala ao vivo sabe do que eu estou falando. Inclusive, muitas pessoas pegaram um trade como eu para não correr esse risco. Então, ó, se você entra na ruptura, você estaria infringindo um desses pontos aqui, que era o risco-retorno. Ele ficaria, vamos colocar negativo, porque corre o risco do preço parar na região dos 60 ou na região da mínima e voltar, ele precisaria romper as duas regiões. Só que para isso existe
uma técnica que eu uso que é na vantagem. E aí o que que eu fiz? Para não correr esse risco, eu peguei essa operação quando o mercado faz o teste aqui em cima. E aí o que que acontece? O meu stop, que era de 230, ele passa a ser um stop aqui, ó, de aproximadamente 150. E o meu alvo, que antes estava ficando abaixo da mínima, agora ele está praticamente em cima da região dos 60 minutos, conforme vocês estão vendo aqui. Então, quando o mercado ele bate, inclusive ele segura, ó, o 17 não rompe os 60. Aí depois o 18 ainda consegue lá na mínima, eu já tinha realizado parcial, e aí ele se tornou um trade seguro, por quê? Se o mercado romper, vamos supor que o mercado vai romper, ganhou força. Cara, eu vou surfar esse movimento. E se o mercado não romper, se ele segurar, pelo menos eu vou sair com uma parcial e aí eu posso ir para uma outra operação já com algum financeiro positivo. Então, essa, vamos colocar assim, essa estratégia, essa artimanha que eu fiz aqui, acabou que deixou o trade seguro. Agora, para a pessoa que, por exemplo, vendeu na ruptura, correu risco, o que que o mercado fez? Quebrou uma estrutura macro, retestou mínima do dia, segurou e foi para a máxima, dá o alvo técnico e depois ele até rompeu a máxima. Então, pessoal, em critérios técnicos, basicamente é isso que vai determinar se uma operação ela é segura ou ela é arriscada. O grande diferencial da minha sala ao vivo é isso, você está vendo isso em tempo real acontecendo. Todos esses pontos eu avalio e eu falo lá na sala. Então, se eu identifico que uma operação ela tem mais risco, ela tem algum ponto de parada, ela tem algo que possa fazer com que ela volte contra você sem ela te dar parcial, tudo isso eu falo lá na sala. Então, por isso que eu acho que é um grande facilitador para as pessoas que não conseguem se desenvolver. Porque muita gente fala assim, eu consigo analisar depois que passou, mas quando o mercado está desenvolvendo eu não consigo analisar. Isso acontece com muita gente. A sala ao vivo ajuda justamente nisso. Então, o link está aí na descrição. Então é isso, pessoal. Vou finalizando por aqui. Se essa aula de alguma forma te ajudou, deixa o like, deixa o joinha, me siga no Instagram. Eu aguardo vocês na próxima aula. Tamo junto, galera.